Eu peço desculpas a vocês por não apresentar a reflexão do Evangelho, que geralmente faço sábado à noite, reflexão do Evangelho do domingo. Não o fiz por problemas de saúde, por limitações decorrentes daí, técnicas também. O Evangelho deste domingo que passou ontem, dia 7 de março de 2021, do terceiro domingo da Quaresma, foi o de São João, no capítulo 2, do versículo 13 ao versículo 25. Este evangelho é impressionantemente atual e nos fala nos nossos dias. É um evangelho geralmente mal interpretado pelos pastores e padres de pregação de almanaque ou de horóscopo que evitam tratar deste evangelho, que é um dos mais ricos dos 4 evangelhos. Este evangelho mostra Jesus dentro do templo, o templo de Salomão, o templo de Jerusalém. Notemos bem pelos evangelhos lidos e refletidos aqui nos dias do tempo comum, dos domingos do tempo comum, e também nos 2 primeiros domingos da Quaresma, que os principais atos da vida de Jesus, da vida e do ministério de Jesus, aconteceram. Aliás, a flagrante maioria dos atos aconteceram fora de templos, fora de sinagogas. Seu batizado ocorreu nas águas do Rio Jordão e o povo à margem do Rio Jordão. O seu enfrentamento consigo mesmo no drama da missão da implantação do reino que ele trazia, não se deu num templo, em orações e em jejuns, mas no deserto, na companhia de feras e animais habitantes do deserto. Depois, no momento do encontro dele com as raízes do seu projeto, ao se transfigurar no chamado Monte da Transfiguração, no encontro com Moisés, com todo o patrimônio mosaico, da ética mosaica, da memória da libertação e da marcha em direção à Terra Prometida, da organização do povo para chegar lá, e do encontro com Elias, o centro nevrálgico da profecia, que exerceu a missão, profecia esta que exerceu a missão em todos os profetas, sem exceção, de denunciar a opressão, denunciar a injustiça e anunciar sempre um núcleo da aliança do Velho Testamento que rapidamente foi deixada de lado. Todos os atos da vida de Jesus, inclusive seu julgamento, sua prisão no jardim do Getsemane, sua prisão, sua morte, sua crucificação, se deram fora do templo, com o templo de costas viradas para ele. No entanto, agora, neste evangelho, nós encontramos Jesus dentro do templo, mas não com a proposta do templo, não com a mensagem do templo, não com o projeto interpretado pelo templo, mas com o projeto dele dentro do templo. Diz o evangelho que era o templo dos judeus. Nele, Jesus entrou nas antevésperas da Páscoa dos judeus. Jesus, portanto, não entrou no templo para rezar ao Deus do templo, para orar ao Deus do templo, para praticar a liturgia do Deus do templo. Jesus entrou para chicotear, para chibatar
os vendilhões, os comerciantes, os cambistas, isto é, o mercado ali presente dentro do templo, submetendo a religião aos negócios, à troca de dinheiro. Ao contrário do que dizem pastores e padres pregadores de almanaque, esse não foi um ato isolado de Jesus. O ato eloquente de Jesus de usar o chicote para expulsar do templo, da casa do Pai, como ele disse, os vendilhões, a casta do templo, foi um ato que perdurou durante todo o seu ministério. Como assim? Jesus, que combateu os primeiros banqueiros da história do mundo, que eram os cambistas, que lidavam com o dinheiro, com a troca de moeda, para que comprassem e vendessem pombas que deviam estar na natureza, os bois e ovelhas, carneiros que deviam estar na natureza, na pastagem, como os salmos outrora anunciavam, sob os pastos verdejantes, pastados e que serviam de cama para as ovelhas. Ali era um negócio, no pátio do templo. Tudo era vendido ali. Notemos bem que Jesus não gostava desse templo. Até mesmo no momento em que os discípulos elogiaram o templo e disseram, passando as mãos pela beleza arquitetônica do templo, pelas pedras do templo, Jesus disse, ele é muito bonito, sim, mas negou a adoração ao templo. Jesus não gostava desse templo. Esse templo foi construído em cima de opressão, de injustiça, das negociatas, do Salomão tão adorado, tão reverenciado pelos pastores e padres de almanaque. Na verdade, foi um opressor que escravizou os trabalhadores. Muitos deles morreram na construção desse templo durante 46 anos, nas negociatas com a Pérsia, com a rainha da Pérsia. É um templo que serviu sempre aos interesses dos grandes negociantes contra o povo. Nesse templo havia o cofre do tesouro, que na verdade era o banco de Israel, do dinheiro recolhido do povo, dos impostos do povo, do massacre do povo, e usado para a negociação com o Império Romano. Ao lado do templo havia o palácio de Herodes, de Pilatos de Herodes, o palácio da opressão, o palácio da representação do Império Romano. Ao lado do templo havia o quartel-general das forças militares de implantação e de ocupação da Palestina. O templo estava associado com tudo isso. Foi a partir do templo que surgiu a urdidura, surgiu a armação para pegar Jesus em contradição, e aquilo que não era contradição se transformou em mentiras contra ele para assassiná-lo. No templo contém sangue, não era só os animais primogênitos, mas o sangue dos inocentes. Foi no templo que os fariseus, sacerdotes, negociaram a traição de Judas a Jesus e pagaram por isso. O templo era lugar de traição e não de adoração ao Deus Yahvé, ao Deus libertador. Por isso Jesus não gostava do templo. As poucas vezes que ele foi lá, e há notícias de umas 2 vezes mais além desta, com 12 anos ele foi lá para criticar os fariseus. E a outra vez foi para criticar os que faziam festas ao dar ofertas gordas, chamavam para si a atenção de todos, tocavam clarins para chamar a atenção sobre si, sobre o seu dinheiro. E ele foi lá para identificar uma viúva que deu tudo que tinha. E a viúva valia mais que tudo aquilo. Jesus não gostava desse templo. O movimento iniciado por ele, o cristianismo primitivo, também não gostava desse templo. Tanto que o movimento aconteceu à margem do templo. Pelo contrário, contando com pessoas que saíam do templo e se uniam às comunidades primitivas do movimento cristão. Um movimento que era subversivo, um movimento que era rebelde, um movimento que tinha como seu mestre, como seu
como o seu Messias, o mártir do templo, Jesus. Então, nem Jesus, nem o movimento, nem os discípulos gostavam do templo. Agora, nessa época de São João, bem depois que São João foi publicado como o Evangelho, lá pelos anos 100, cento e poucos, o templo já tinha sido destruído, queimado, incendiado, e já não valia mais para nada. Muitos dos que participavam do templo agora se convertiam às comunidades cristãs, porque as comunidades não gostavam desse templo. Esse templo era sinal de opressão, era a sede do derramamento de sangue do povo. Foi dali que nasceu a ideia da crucificação de Jesus. E quando Jesus enfrentou os cambistas, enfrentou os comerciantes, Jesus enfrentou propriamente o mercado da época. E o mercado sempre foi opressor. Tão massacrante, tão cruel, tão desumano no tempo de Jesus, quanto o é hoje. O mercado não visa pessoas, a libertação, a dignidade, a salvação, a qualidade das pessoas, mas somente o lucro que pode arrancar das pessoas. Por isso a indignação de Jesus de chicote em punho. E essa atitude anti-templo, sempre que houver opressão, o templo se unir com os bancos, se unir com os militares, se unir com o poder dominante, como acontecia com o templo de Salomão, e para se construir oprime as pessoas, faz alianças com vizinhos absolutamente opressores, sempre haverá uma voz contra o que o templo representa em termos de opressão. Mas São João vai adiante. No diálogo que coloca entre Jesus e os fariseus, que depois o procuraram fora do templo, mas nos dá um sinal do porquê tu fizeste isso. E Jesus respondeu: olhe, destruí esse templo e em 3 dias o erguerei novamente. Os judeus, que aqui na verdade eram os fariseus, os saduceus, provavelmente alguns sacerdotes que estavam por ali na discussão com Jesus, de dedo em riste no rosto de Jesus, e não entenderam, e disseram, mas como assim? Levou-se 46 anos para construir esse templo e tu dizes que o derrubas e em 3 o ergues, o reergues. E o Evangelho de João comenta, Jesus não falava desse templo, mas falava do seu corpo. Porque era em Jesus que Deus se manifestava, o Jesus justo, no Jesus que é por toda parte, como diz São Lucas em Atos Apóstolos, fazendo bem. Jesus que libertava as pessoas, era nele que Deus se manifestava, e não no templo que derrama sangue, o templo dos negócios, o templo da opressão, o templo da aliança com militares, assassinos, ocupantes, e que surram, matam e maltratam o povo, como diz Batista no registro de São Lucas. Não maltratem tanto o povo, não maltratem mais o povo e não peçam mais do que o soldo de vocês ao povo, se vocês querem se arrepender. Então, os militares com quem o templo se associou faziam isso. Em Jesus isso não acontecia. Jesus não se associava com crime. Jesus não se associava com concentração de lucros. Jesus não se aliançava com quem sangrava e traía o povo, como o templo fez. Por isso que Jesus é o corpo, é o templo, onde Deus se manifesta por inteireza. Mas não somente Deus, onde o ser humano cresce mais plenamente que em qualquer outro lugar, sem ameaças, sem patadas de cavalo, sem sistema financeiro cambista bancário para roubar e assaltar as pessoas, sem derramamento de sangue do próximo. É ali que o ser humano cresce, em Jesus. Jesus é o templo de Deus e é o templo onde o ser humano se sente mais perfeitamente humano e em casa, na casa do Pai. São Paulo entendeu isso quando disse 3 vezes. Numa das vezes ele disse
na primeira carta aos Coríntios, né? Vocês são o templo do Espírito Santo, nos corpos de vocês habita o Espírito Santo. E mais adiante, no capítulo 12, ele dirá: vós sois o corpo de Cristo, e cada um é membro desse corpo. Como ele disse em Romanos, e olhem bem que ele escreveu, não foi para uma comunidade assim, cheirosinha, uma comunidade do mercado, uma comunidade dentro das quais os que traem, os que derramam o sangue do próximo, os que trocam as vidas das pessoas por dinheiro, por lucro, se sentiriam bem. Não, era em Corinto. Uma ilha cosmopolita, cheia de escravos, onde paravam os trabalhadores e trabalhadoras dos navios negreiros, dos navios das galeras, e que ali entulhavam com as suas culturas, tão diferentes uns dos outros, sede da prostituição como culto a deusa Diana. Foi para Corinto que São Paulo escreve dizendo: vocês são o templo do Espírito Santo. O Espírito Santo habita os corpos de vocês. Vocês são o corpo de Cristo. Cada um de nós é membro desse corpo. Como ele também escreveu aos Romanos e disse a mesma coisa. Nós somos corpo de Cristo. E olha que Roma também não era a capital da decência, a capital da arte, a capital da paz. Embora rezasse Pax Romana, era a capital da guerra, do derramamento de sangue e de escravatura. No entanto, foi para lá que Paulo escreveu e disse: vocês são o corpo de Cristo, nós somos corpo de Cristo. Porque é nas pessoas que Deus habita. É nas pessoas que Deus age. São as pessoas que são templos do Espírito Santo. Principalmente as mais pobres que clamam por justiça. Que clamam pelo chicote que bata no lombo daqueles que exploram os outros. É ali que habita o Espírito Santo. E não em templos feitos por mãos ensanguentadas, mãos traidoras, mãos opressoras, mãos iníquas, mãos que alcançam mãos para outras mãos que fazem a mesma coisa ou pior, mãos que fazem o gesto litúrgico para o Deus Moloque e não para o Deus Yahvé de Jesus, libertador. Esse é o evangelho do domingo de ontem, tão atual como foi no tempo de São João. Hoje nós somos afrontados pelo mercado que golpeia, o mercado que rouba, o mercado que sangra, o mercado que desemprega, o mercado que faz as vivas chorarem, o mercado que desesperança a juventude, o mercado que aniquila a infância, o mercado que mata as mulheres, o mercado que desampara os trabalhadores, o mercado que promove o genocídio, o mercado que mata usando o vírus. Como naquele tempo o mercado matava com a lepra, hoje o mercado mata com o vírus, que ensanguenta e que enluta milhões de pessoas no mundo. E o evangelho é muito atual. Nós temos que tomá-lo para entender como Jesus é. E este Jesus, furioso, indignado, que arde de paixão pelo nosso povo, pelo povo dele, e pelo nosso povo também hoje, é o Jesus diferente, muito melhor, salvador, legítimo, salvador e libertador, que não tem nada a ver com o Jesus de muitas igrejas, que, pelo contrário, este Jesus das igrejas está muito feliz no templo do mercado, no templo do louvor ao Deus dinheiro, ao Deus do poder, ao Deus da opressão. Este Jesus de São João,
Este Jesus, o nosso Jesus, despreza e chicoteia esse tipo de templo, esse tipo de adoradores destes templos. Que Deus te abençoe, meu irmão, minha irmã. Que Deus levante sobre nós o chicote que nos liberta. Que vire as mesas dos cambistas em nós. Que vire em nós as mesas dos que exploram, trocam vidas por dinheiro e nos liberte. Nos ajude na nossa libertação e ajude o nosso país. Console os que choram agora pela perda dos seus entes queridos, atropelados pelo mercado do templo e o templo desse mercado que faz negócios. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém.